Bom dia a todos, bom sábado. Estou muito feliz de poder estar aqui neste lugar em que eu passei a maior parte da minha vida, que não é muito longa. Eu estive aqui pegando em um domingo há um ano atrás. Talvez poucos estavam, mas é um prazer retornar. É um prazer poder abrir a palavra de Deus. Eu estou estudando no NASP Engenheiro Coelho, já no terceiro ano do curso de teologia agora, mas eu não me sinto meio pastor, apesar de já estar na metade do curso. Desde quando eu comecei a estudar até agora, graças a Deus, com o poder dele, já cresci muito, já aprendi muito, mas ainda sei que preciso constantemente de Deus, dependo dele para poder ser útil na sua obra. Eu estou feliz também pelo meu pai estar aqui. Você pode ficar de pé, por favor? Esse é meu pai, Aldo. Também estou feliz pela minha namorada estar aqui, a Marina, que contou a adoração infantil. E que Deus possa, nesse dia, nesse momento, falar-nos através da sua palavra. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nesse começo de 2015, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós estamos, apesar das dificuldades, em paz, neste teu santo sábado, prontos para ouvir a tua voz. Senhor, muitas vezes nós viemos até este lugar, mas nós saímos sem nenhuma mudança. Nós pedimos que o Senhor grave na nossa mente a tua mensagem e que não um discurso humano, mas o teu propósito possa ser fixado na nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse primeiro sábado do ano, você está aqui na igreja, mas por que você está aqui? O que é que te trouxe aqui? Nós poderíamos dizer que viemos para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, mas como é que realmente tem sido o seu relacionamento com Deus? O que é que você espera desse relacionamento? Ou até o que é que você espera que Deus faça por você? Vamos refletir um pouco sobre isso nessa manhã. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 24. Nós vamos visualizar aqui o verso 13 até o verso 21. Eu vou narrando um pouco mais rápido, e no final da leitura eu leio aqui com a Bíblia junto com todos vocês. Nesse contexto aqui, 2 discípulos de Jesus estavam seguindo um caminho para uma aldeia chamada Emaús. Isso aconteceu no mesmo dia da ressurreição de Cristo. A partir do verso 13, nós vemos que a distância entre Jerusalém, onde eles estavam, e Emaús, era de 60 estádios, como diz aqui. Que também quer dizer 11 quilômetros. Uma distância em que eles estavam caminhando. E então, enquanto isso, eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido nos últimos dias em Jerusalém. A morte de Cristo, o julgamento dele, a sua expectativa que eles tinham dele, mas que não foi cumprida. E enquanto eles andavam, o próprio Jesus chegou perto deles, eles não reconheceram, e Jesus perguntou, no verso 17: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E então eles pararam entristecidos.
Eles estavam tristes e eles dizem assim, um deles respondeu: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E então Jesus perguntou: mas quais ocorrências? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora, para mim, a frase que é mais marcante nesse texto: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E nós poderíamos completar: e ele não supriu as nossas expectativas. E ele morreu e não redimiu a Israel. Esses discípulos, eles não eram ignorantes, porque eles eram, naturalmente, discípulos de Jesus, tinham convivido com ele, ouvido dele, aprendido dele, mas ainda assim eles não compreenderam a sua obra. Aquele que eles esperavam ser o Messias, o libertador do povo, tinha morrido, e eles tinham perdido a sua esperança como nação. No verso 25 até o verso 27, Jesus esclarece a eles. E ele diz assim: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Jesus usou as Escrituras que haviam, os escritos de Moisés, que é o Pentateuco, e todos os escritos dos profetas, para mostrar àqueles dos discípulos que a compreensão deles estava errada e que a obra que o Messias iria fazer seria diferente. Sobre o ministério de Jesus, aliás, durante o ministério de Jesus, ele foi perguntado muitas vezes sobre o reino de Deus. Foi perguntado pelos fariseus, foi perguntado pelos discípulos, e nós vamos ver um momento em que ele foi questionado, que está no capítulo 17 de Lucas. Abra a sua Bíblia. Dentre outras perguntas, ao longo dos evangelhos nós vimos que perguntaram a ele quando seria o reino de Deus, qual o papel deles nesse reino, quem seria o maior. Eles estavam preocupados com o reino de Deus, mas talvez não com o entendimento correto. Lucas 17, verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes perguntou: Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus estava explicando para eles que o reino de Deus não seria um poder terreno, como os fariseus estavam esperando. Outro questionamento feito a Jesus sobre o reino dele está no livro de Atos. Nós vamos ver também. Atos capítulo 1, verso 6. No dia da sua ascensão ao céu, os que estavam com ele perguntaram, Atos capítulo 1, verso 6. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles esperavam que o reino de Israel seria novamente dado à nação. Porque naquela época o povo de Israel era dependente, não uma nação independente. Eles eram dominados pelo Império Romano, tinham que pagar altos impostos, tinham um exército limitado, entre outras coisas. E eles esperavam que o Messias fosse um líder terreno. Essa era a interpretação comum, tradicional. Um líder político que ia livrar Israel
do domínio de Roma. E o Messias se tornaria um rei. Era isso que eles esperavam. Mas é tanto que Jesus, no seu julgamento, falou que o reino dele não era deste mundo. Jesus, ele não cumpriu as expectativas que eles tinham. Essa interpretação, criada pelos líderes da nação, veio de uma compreensão equivocada. E poderíamos dizer até de uma compreensão egoísta das Escrituras. É por isso que em nenhum momento do seu ministério, Jesus falou abertamente que era o Messias. Porque se ele fizesse isso, iria causar uma grande confusão. Porque as pessoas esperavam o Messias diferente do Messias que ele era, do propósito que ele tinha. Se Jesus assumisse o seu Messias, eles esperavam que ele fosse um rei e viesse com toda a pompa, mas foi o contrário que aconteceu. Jesus só assumiu o seu Messias apenas uma vez em todo o seu ministério, e não foi para nenhum judeu. Foi fora dos limites do território de Israel, e foi para uma mulher samaritana. Isso é irônico. Jesus, ele costumava se identificar com o título de Filho do Homem. E esse título aparece no livro de Daniel. E todo judeu que conhecia, aliás, todo judeu conhecia as Escrituras. Porque desde criança eles eram educados com as Escrituras. A Bíblia era o único livro-texto que eles tinham para aprender qualquer matéria. E todo judeu que ouvia a expressão Filho do Homem sabia que estava se referindo ao livro de Daniel, porque é a única vez que aparece no Antigo Testamento. Filho do Homem é a expressão que é usada para o Messias e está relacionada com a seguinte obra, ou as seguintes obras, que aparecem no capítulo 9 de Daniel. Nós não vamos ler. Diz que o Messias iria fazer cessar a transgressão, expiar a iniquidade e etc. Os líderes do povo judeu, eles tinham interpretado a obra do Messias pensando apenas na sua própria honra, pensando nas suas aspirações, desejos como nação. Mas o Messias, ele não veio para ser o líder político, mas ele veio para libertar o ser humano do pecado. Nós vamos ver um pouco disso aqui. O reino de Deus, sobre o qual ele falou muitas vezes, é em primeiro lugar um reino espiritual, que é estabelecido no coração de cada cristão e que nos transforma em novas criaturas, nos reconcilia com Deus. Este é o centro do Evangelho. Mas nós precisamos ter cuidado para não agir como aqueles líderes da nação, para não usar as Escrituras de forma inadequada, de forma pretensiosa, tendenciosa, usando apenas para justificar as nossas atitudes, os nossos desejos. Porque cada livro da Bíblia foi escrito em uma época diferente, em um lugar diferente, por escritores que viviam em circunstâncias diferentes e com propósitos diferentes. Alguns escreveram para grupos e outros escreveram apenas para um indivíduo. Embora tenha aplicação para nós hoje, nós devemos saber como usar as Escrituras. Eu gostaria de verificar com vocês 3 textos que nós muitas vezes interpretamos de forma errada. É comum cair nesse erro. Isso já pode ter acontecido comigo e com certeza com cada um de nós. Mas vamos verificar esses 3 exemplos. Primeiro, no livro de Filipenses. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. O verso que nós vamos ler é um verso muito usado, mas infelizmente ele é muito usado de forma errada, sem o conhecimento do seu significado original. Filipenses capítulo 4, no verso 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O que é que isso significa? A interpretação popular diz que tudo posso ter, tudo posso comprar, tudo posso conseguir naquele que me fortalece. Eu posso qualquer coisa.
mas nós devemos levar em consideração que o livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, foi escrita numa prisão. Ele não podia nada disso na prisão. O apóstolo Paulo escreveu essa carta e nos versos anteriores ele explica o contexto, a situação. Filipenses 4, verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que nós conseguimos perceber a diferença? A interpretação correta desse texto, levando em consideração o que o apóstolo Paulo queria dizer, é a seguinte: eu posso passar por qualquer dificuldade, eu posso suportar qualquer tribulação naquele que me fortalece. Tudo posso. Amém? Era isso que ele queria dizer. Vamos verificar também mais um texto que se encontra em Oséias capítulo 6, verso 6. O livro de Oséias se encontra no Antigo Testamento, entre os profetas menores. Depois do livro de Daniel. Oséias capítulo 6, verso 6, começa da seguinte forma: pois misericórdia quero e não sacrifício. Esse é um texto bem conhecido, que inclusive é repetido em outros lugares na Bíblia. E muitas pessoas hoje, vendo esse texto, interpretam a palavra sacrifício como esforço. Ah, Deus não quer esforço, Deus não quer que a gente faça esse sacrifício. Muitos têm usado esse versículo para inclusive se livrar de algum trabalho, algum encargo na igreja, dizendo: não, Deus não quer sacrifício. Mas na verdade a palavra sacrifício, ela não significa esforço, mas significa uma oferta de animais no templo. Esse era o sacrifício. E para qualquer judeu não havia nenhum esforço em fazer isso. Ele precisava apenas do dinheiro para comprar um animal. Havia apenas o esforço mental de entender que ele estava matando um animal que estaria morrendo no lugar dele, simbolicamente. Que ele estaria colocando a culpa dele sobre aquele animal. Mas não havia nenhum esforço, nenhuma dificuldade. Esses sacrifícios citados, eles não significam esforço. Nessa declaração, Deus também não estava acabando com os sacrifícios, porque isso só viria a acontecer na morte de Cristo. O esforço pessoal, ele é amplamente ensinado em toda a Bíblia. No livro de 1 Coríntios capítulo 9, 24, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo incentivando os cristãos a se esforçarem para terminar a sua carreira, para viver a vida cristã. Deus, com aquele texto, misericórdia quero e não sacrifícios, estava lembrando ao povo que aquele ritualismo, que era costume ser feito, de nada tem valor se não fosse acompanhado de obediência. Esse é o sentido do texto. De nada adianta nós também virmos aqui à igreja ou fazermos coisas para Deus, se nossa vida não tem sido uma vida de obediência, ou pelo menos de procurar a obediência. Na verdade, o cristão deve fazer não só um, mas diversos sacrifícios todos os dias, para colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E essa é uma dificuldade. O último texto que eu gostaria de verificar com vocês, para exemplificar uma interpretação errada, nós vemos no Evangelho de Lucas mais uma vez.
no capítulo 7. Perdão, no capítulo 11. Em Mateus capítulo 7 há uma narrativa paralela a essa que nós encontramos aqui. É narrado o mesmo texto, só que ele omite um ponto importante em Mateus 7. E as pessoas costumam usar mais o texto de Mateus, mas o contexto completo só é dado aqui em Lucas. Por isso que é importante ler os evangelhos em conjunto. Lucas capítulo 11, verso 9 e verso 10, diz assim, Jesus falando: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Muitas vezes, nós usamos esse texto para pedir o que dá na telha. E se a gente pede qualquer coisa a Deus e Ele não nos dá, a gente desanima e até desacredita dEle. Muitos podem dizer aí fora: pedir, buscar e bater, que Deus vai dar o carro novo que você quer. Ou pedir, buscar e bater, que Deus vai lhe curar da pressão alta sem você mudar a alimentação. Aí fora o cristianismo, infelizmente, tem sido muito deturpado, usando a palavra de Deus de forma errada. Esse texto, ele não nos dá liberdade para pedir qualquer coisa. E nós vamos ver por quê agora. No verso 13, Jesus continua dizendo assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O assunto aqui é o Espírito Santo. Deus quer que nós peçamos o Espírito Santo, porque essa é a nossa maior necessidade. Porém, nós não podemos usar esse texto aqui para pedir o que aparecer na nossa mente. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 3, há um texto que mostra porque muitos de nossos pedidos a Deus não têm sido atendidos. Vamos ler esse texto. Nós estudamos ele no último trimestre da escola sabatina. E é um verso muito forte. Tiago capítulo 4, do verso 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Será que nós temos feito isso? Nós devemos ter em mente que Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Nós devemos ter em mente que nós devemos servir a Deus e não nos servir de Deus. Nós devemos orar como Cristo nos ensinou. No Pai Nosso, Ele disse uma frase que deveria ser incluída em cada uma das nossas orações: seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava angustiado no Getsêmani, aguardando para ser preso, ele orou assim: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Era aquilo que ele queria. Mas ele disse assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus apresentou sua vontade a Deus, mas ele pediu que fosse feita a vontade do Pai acima de tudo. Da mesma forma, nós devemos apresentar nossas necessidades a Deus, mas com a consciência e pedindo de que o melhor seja feito na nossa vida, e o melhor é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, nossas orações egoístas, elas mostram que nós não estamos com a nossa mente no que é mais importante. Nós cantamos um hino aqui no começo, que o título era Sou Forasteiro Aqui. Se nós perdemos a compreensão de que nós não somos desse mundo, nós damos mais atenção às coisas passageiras dessa vida. Quando nós fazemos uma oração egoísta, nós estamos desprezando a vontade de Deus e colocando a nossa vontade em primeiro lugar. Nós conhecemos o texto que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Eu vou ler com vocês.
Mateus capítulo 6, verso 33. Nos versos anteriores, Jesus estava falando das nossas necessidades pessoais, necessidades físicas, de mantimento. Mas ele diz assim nesse verso: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós lemos esse texto pensando nas coisas que nós vamos receber. Mas será que nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Será que nós temos buscado os conselhos da sua palavra? Ou nós temos colocado em primeiro lugar o nosso trabalho ou os nossos estudos? Esses são aspectos positivos da nossa vida, necessários. Mas se eles assumirem o lugar de Deus, eles vão nos fazer muito mal e vão nos tirar a vida eterna. Nós precisamos ter cuidado com isso. A vida cristã, ela deve ser entendida primeiramente a partir de uma realidade que todos nós vivemos. Nós vamos ver o que é lá em Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Todos acharam? Amém? Jeremias 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Ele é naturalmente egoísta, é naturalmente cheio de pecado. Por isso que não é seguro confiar nas nossas vontades, confiar no coração humano. É por isso que Jesus faz uma declaração também muito forte no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos abrir lá também. Marcos capítulo 8. No verso 34. Sabendo que nosso coração é pecaminoso, é corrupto, Jesus diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O ser humano, ele naturalmente corre atrás das suas aspirações, dos seus desejos. Mas uma coisa que está sempre presente em nós é o pecado. E se nós estivermos longe de Deus, não seremos verdadeiros cristãos. Não seremos salvos, porque não teremos um novo coração, não seremos nova criatura. É por isso que nós precisamos negar o eu, porque o nosso eu é egoísta. O nosso eu naturalmente está afastado de Deus e não busca as coisas de Deus. Isso é muito duro, não é? Vocês sabem por que muitas igrejas de outras denominações estão cheias por aí? Porque elas não pregam isso. Porque o cristianismo popular tem atraído as pessoas com promessas de milagres, de prosperidade, de cura e de satisfação própria. Enquanto o cristianismo deveria atrair as pessoas de fora pelo exemplo de pessoas transformadas, de cristãos mudados pelo Evangelho de Cristo. Vamos refletir um pouco sobre isso. Nós já estamos perto de concluir. Sobre que assunto nós temos orado a Deus em primeiro lugar? Sobre o que nós temos pedido?
Será que nós temos apenas pedido bens, pedido coisas? Será que nós temos pedido a Deus para vencer o nosso pecado, para vencer as tentações? Que Ele promete força, promete tudo que a gente precisa? Está à nossa disposição? Será que nós temos pedido que Deus transforme o nosso caráter? Será que nós temos pedido que Deus envie o Espírito Santo e os frutos dele encham a nossa vida? Queridos irmãos, como adventistas do sétimo dia, nós temos a compreensão de que vivemos em um grande conflito. E nesse mundo nós somos peregrinos, estrangeiros, como nós cantamos. Nós precisamos usar a palavra de Deus como um mapa para nos guiar o caminho que leva até o céu. E é por isso que nós não precisamos, aliás, não devemos esquecer de quem nós somos e de nossa missão aqui. Esse caminho ele é estreito, mas no final ele é para a vida eterna. Amém? Nós vimos que Jesus, ele veio a esse mundo para morrer em nosso lugar e, acima de qualquer coisa, nos salvar do pecado. Nós vimos também que nós precisamos todos os dias buscar a Deus em primeiro lugar. Mas buscar a Deus em primeiro lugar não é apenas ler um versículo da Bíblia, é ter Ele em mente todos os momentos do dia, é procurar fazer dele uma prioridade em tudo. Nós vimos também que nós somos pecadores, nosso coração é corrompido, e por isso nós devemos orar pedindo que a vontade de Deus seja feita.